Olá, minha gente, né? Luciane Sartori mais uma vez com vocês. A gente vai aqui continuar falando sobre emoções, sobre motivação, sobre como melhorar a nossa vida, sobre obter resultados positivos, sobre ter uma vida mais saudável. E tudo isso requer um conjunto, não é, de comportamentos, porque não adianta só a gente pensar positivo e não fazer nada, né, Denise? Se a gente pensa Não, isso. positivo, não é? Já é um caminho, mas ele fica atrelado, como a gente já veio falando, não só os pensamentos, mas também a parte física, não é? Então, você tem o exercício físico para fazer, você tem a alimentação para regularizar. Então, todo um conjunto de tratamento físico e psicológico, certo? É que vai trazer um resultado. Só se alimentar bem não vai trazer um resultado tão positivo quanto você combinar com exercício físico e mudar a sua maneira de pensar. E aí o que acontece é o seguinte, eu chamei, não é? A nossa nutricionista, já posso chamar de nossa, né, Dê? A nossa nutricionista, Denise Barioni. Olha só, gente, ela é minha amiga de infância, não é muita emoção? Minha amiga de infância, estudou comigo. Hoje a gente fala o ensino fundamental todo no nosso tempo, era ginásio, mas a gente não fala, porque você já viu, né? É um problema. Então, mas, de Ai, qualquer maneira, a minha amiga de infância, a Denise, ela é nutricionista e ela vai me ajudar a mostrar para vocês como, de fato, a nutrição faz toda a diferença. Fala um pouquinho de você, Dê. olá, Lu. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite. Você já falou que eu sou Nutri, então só vou falar que sou Nutri. Atendo em consultório há muito tempo e agora venho aqui com essa possibilidade de estar conversando um pouquinho e colaborando dentro da possibilidade para melhorar um pouco o bem-estar das pessoas nessa situação tão diferente que a gente está vivendo agora, tão atípica, que pegou todo mundo despreparado. E a gente está correndo atrás em busca de informações e de trazer essas informações de uma forma legal, tranquila, acessível, porque não adianta a Sim. gente também dar uma informação, olha, come tal coisa, que isso vai ser bacana. Aí você não acha no mercado, você não pode sair para comprar. Então, a ideia é trazer uma proposta bem interessante de condições que você consiga melhorar a alimentação e controlar o maior inimigo de todo mundo nesse momento, que eu acho que é o estresse. Não, não tenha dúvida. Isso que a gente vem falando faz tempo, né? As emoções, elas mexem muito com o nosso comportamento. E a gente não se dá conta. Vocês sabem que eu levei uma vida inteira para descobrir, né? Quando a gente fala vida inteira, até aqui pelo menos, né? Para descobrir que tudo que acontece à nossa volta, que tudo que faz parte da nossa realidade, está totalmente relacionado com as emoções que a gente tem durante a vida. Sim, Desde o momento que você sim. nasce, que você sai do útero da sua mãe, né? Até aqui, a fase adulta, e vai até a gente falecer, né? É. O que a gente traz, o que a gente forma e o que a gente traduz são as emoções. Então, as emoções Sim. nos traduzem, na verdade, não é? Porque Uhum. elas mexem com o nosso comportamento e o padrão de comportamento que a gente acaba criando sem que nós percebamos, porque a gente não percebe muito bem nosso comportamento, não. A gente percebe muito bem o comportamento do outro, porque do Do outro você está outro. olhando, né? É por isso que a gente fala que não Exato. pode julgar, tá vendo? Porque cada um de nós tem uma experiência de vida muito diferente da experiência do outro. E por causa dessas experiências e tudo que a gente vai vivendo, a gente vai criando emoções e essas emoções vão se traduzindo nos nossos comportamentos Sim. associado com o nosso perfil, né? Ou seja, com o nosso jeito de ser, né? Falando de uma forma Uhum. bem simples, é isso. E aí o que acontece é que as emoções vão controlando esses comportamentos e elas vêm de mansinho, como eu disse, a gente não percebe e o nosso comportamento é que traz o resultado que a gente tem na nossa realidade. Então, às Sim. vezes, a gente não para e fala assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Então, a gente fica pensando por que ele falou isso para mim, por que ele falou aquilo para mim, por que as pessoas sempre fazem isso comigo? Ninguém faz nada com a gente. É. Ninguém fala nada para a gente por acaso. Se você ouviu alguma coisa, se você gostou ou não, se você não gostou, isso está totalmente relacionado à sua maneira de ser. Você Sim. é que permitiu que o outro falasse o que quer que seja, bom ou ruim, para você. Então, Uhum. todo o resultado da sua realidade, do comportamento do outro em relação a você, tem a ver, em primeiríssimo lugar,
com o seu comportamento. Portanto, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, alguma coisa, não precisa assim, eu preciso me modificar todo, né? Você não precisa, normalmente, você não precisa se reinventar inteiro, mas tem aquilo que você não gosta. Mas eu não gosto que a pessoa faça isso comigo. Pense, o que você fez para que gerasse aquele comportamento do outro? Ah, ele me desrespeitou. Pense que abertura que você deu para a pessoa fazer aquilo com você, né? Porque a gente acaba fazendo sem perceber. E aí tudo tem a ver com as emoções, mesmo como a gente estava falando aqui. Essas emoções vêm das nossas experiências de vida? Sim. Então, para você reformular, seja o que for na sua vida, inclusive, como a Denise disse, né? O estresse do momento, a depressão que você pode estar assim Sentindo. adquirindo, sentindo, porque isso vai acontecer, mas angústia com certeza todos estamos. Angústia, eu falo, desde que a gente começou aqui a quarentena solidária, eu venho falando que é um momento de muita angústia. Se você não entrou para a depressão, no mínimo você ficou angustiado, porque é um estresse mesmo, como a Denise falou, que eu acho perfeito, mas essa angústia, né? Ah, eu quero ficar livre. Você quer ir, quer vir, quer estar com as pessoas. Quanta falta as pessoas fazem na nossa vida. Por mais que elas te aborreçam ou te alegrem, não é? Elas fazem falta, elas fazem muita Sim. falta. Então, tudo isso vai trazendo essa angústia. E aí a gente vem falando do padrão de pensamento que gera essas emoções ou que se associam a essas emoções, não é? E tudo isso, como eu acabei de falar para vocês, não tem só a ver com a parte psicológica. Não é? Você tem um conjunto de coisas aí para mudar, para fazer com que também esse pensamento positivo se reative, porque você não foi depressivo ou angustiado a vida inteira, não é? Então são coisas que vieram desencadeando. Claro que o momento desencadeou isso, não tem a dúvida. Mas o que a gente pode fazer para ir contra, não é? Lutar contra Contra essa isso. depressão, contra essa angústia, certo? Contra o que Sim. está acontecendo. O que você pode fazer para ser contra? Porque é sempre assim, né? A gente sempre tem que pensar o que eu posso fazer para sair disso? O que eu posso fazer para melhorar? A não ser que você queira perguntar o que eu posso fazer para piorar. Mas aí eu acho que ninguém vai querer, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar? E aí, vamos lembrar de novo o que eu disse. Os exercícios físicos, eles ajudam muito. Não ajudam, Denise? A Denise sabe que a Denise, Muito, como muito. nutricionista, atende pessoas. Se a pessoa só Sim. fizer uma dieta alimentar, seja ela qual for, sem exercício físico, ela tem motivação para continuar? Não, e o resultado, porque o resultado não aparece de uma forma Demora, né? efetiva, né? E quando a gente fala em resultado, não estamos falando só em resultado assim de performance, de ganho de massa muscular, de coisas mais específicas, mas o resultado na qualidade dela de vida como um todo. Sim. Então, o exercício é importante, eu trabalho isso com os meus pacientes de uma maneira bastante efetiva. Eu sempre brinco com eles: qualquer coisa é melhor que nada. Eu nunca digo alguma coisa é melhor que nada, né? Qualquer coisa, porque a gente não quer que ele faça qualquer exercício de qualquer jeito. Então, se é uma pessoa que não está fazendo nada, ela vai para uma caminhada, ela vai para uma aula de dança, ou mesmo coloca um vídeo lá no YouTube, dança tudo errado, eu brinco com elas, eu falo, pode dançar tudo errado. Você vai para um lado, o professor vai para o outro, não importa, você está rindo e está se mexendo. E isso, É, obviamente, vai complementar o que ela vai fazer na alimentação dela, para ter uma qualidade melhor e conseguir lidar, principalmente nesse momento, com essas emoções. isso, por isso que é um combo, né? É um combo. Sim, Você tem o exercício físico, também tem a alimentação e tem o pensamento. Porque se você não sim. muda a sua maneira de pensar, você não vai fazer o resto. Não. Ah, eu quero continuar angustiado. A Então, aí primeira foi o que a mudança gente está na fala. cabeça. É. Por isso que Primeiro a tem que ter gente fala que vontade. você pode tudo, desde que a sua cabeça permita. Não é? Sim. E aí o que a gente está falando? Tudo bem, você mudou a sua forma de pensar, você mudou seu padrão comportamental de alguma maneira, porque só de você mudar o seu tipo de pensamento, você já está mudando o seu padrão de comportamento. Já é um comportamento diferente. Você já está se Sim. comportando de maneira diferente. Não, eu quero melhorar. E isso é um comportamento positivo. Então, você Sim. começa nos seus pensamentos, começa a criar os objetivos, aquilo que a gente veio falando, não é? Então, o que eu quero fazer, como eu posso fazer para mudar, o que eu posso implantar? Perfeito. Isso é um lado. Se você faz os exercícios físicos, veja que eles vão reforçar isso, porque o exercício físico também gera hormônios no nosso corpo, não é? Que nos permitem ficar felizes. É desses hormônios que a Exato. gente vai falar hoje também, não é? Porque os hormônios que nós temos no nosso corpo, ele também leva para o nosso cérebro
né? Eu costumo dizer que eles são combustíveis mentais De para que alegria. a gente possa ter determinadas emoções e pensamentos. Então, veja como uma Sim. coisa se combina com a outra. E às vezes a Uhum. gente pensa assim, aliás, demora para a gente entender que a alimentação faz toda a diferença na nossa vida. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Certa vez eu comecei a fazer uma dieta e eu comecei a me sentir assim em slow motion, sabe? Quando você faz e não está fazendo nada, e você está fazendo uma coisa, você para, faz a outra, você para. Eu comecei a ficar perdida e devagar. Então, slow motion e perdida. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu conversei com a minha irmã, porque a minha irmã é triatleta, né? Falei, Lucimara, olha, eu tô me sentindo assim, assim, assim. Ela falou assim, Lu, eu passei por isso quando eu comecei a minha carreira de atleta. Eu tive que remodelar meu corpo, para isso eu tive que fazer uma alimentação completamente diferente. O que eu fiz foi tirar o sal. Você tirou o sal. Eu falei, acertou. Eu passei para o sal light. Ela falou, joga sal nessa comida agora. Gente, eu fiquei impressionada que eu me sentei para almoçar, pus sal na comida. Eu saí da mesa completamente diferente. Era A outra pressão energia. subiu, né? Sua Mas pressão estava então, lá só que eu embaixo, quero né? dizer o seguinte, que a gente não tem a noção real da diferença que a alimentação faz no nosso corpo. Por Sim, isso que as pessoas entendidas do assunto dizem que você é o que você o come. que Isso é você tão come. perfeito, isso é tão Sim, perfeito. Então, veja como alimentação, que é o que você põe para dentro, o físico, certo? Que é a parte fisiológica mesmo, por isso que eu falei dos hormônios. Se você trabalha a sua parte fisiológica junto com o que está dentro da sua cabeça, vai uhum, fazer toda a diferença. É juntar as partes que se somam para poder exato. trazer um resultado positivo. E a gente sabe hoje que os neurocientistas e os endocrinologistas, eles vêm trabalhando muito com o quarteto da felicidade, que são os 4 hormônios considerados hormônios da felicidade. Não é que são a endorfina, que eu acho que todo mundo fala disso, né, Denise? Muita gente já vem falando. Total. A oxitocina, a dopamina e a serotonina, não é? E aí, o Sim. que que eu fiz? Eu falei, bom, para falar disso, eu preciso de uma especialista, que não é o meu caso. Mas olha aí, trouxe a Denise para endossar tudo isso e ela vai falar para vocês sobre esses hormônios e em que alimentos vocês podem encontrá-los. Bom, eu vou passar a bola para a Denise, porque eu vou deixar ela explicar tudinho para vocês. Então eu vou começar já dando uma notícia muito boa para muita gente. O chocolate ajuda a produção de serotonina. Como Então, não? Como não? né? Deixa eu já falar uma coisa legal para não começar a falar de restrições, então vamos falar de uma notícia muito boa. A serotonina é um hormônio do bem-estar, produzido no nosso intestino. Eu vou falar um pouquinho disso mais no final para também dar algumas notícias boas, mas tem alguns alimentos que realmente têm os componentes necessários para a formação dessa serotonina. E eu vou, como eu falei, o chocolate é um deles. Mas quando eu falo chocolate, não é aquele chocolate ao leite, aquele chocolate branco, é o cacau mesmo. Na verdade, o componente Sim. que é o que interessa para a gente é o cacau. Então, a melhor opção nesse momento seria o quê? Consumir chocolates com 70% de cacau. Quanto mais cacau você tem nesse produto, maior vai ser a produção, a fonte de triptofano que entra na formação dessa serotonina. A serotonina, ela é um hormônio formado, a maior parte dela na nossa mucosa intestinal, que é uma coisa que até então a gente não sabia. Até um tempo atrás a gente imaginava o quê? Que o intestino servia para gestão e absorção dos nutrientes. E hoje a gente já sabe que uma grande parte, quase 90% dessa serotonina do corpo, é formada no intestino. Então, quando a gente pensar em alimentação para produção desse hormônio, a gente tem que pensar em 2 blocos: os alimentos que vão ser fontes do triptofano, que entra nessa formação, e os alimentos que vão manter a nossa integridade intestinal. Não é nada muito do outro mundo, né? A dica simples que é a comida de verdade. Então, eu vou mais na feira do que no mercado, eu vou Sim. descascar mais do que eu vou desembalar, né? Eu vou mais para o fogão do que para o micro-ondas. Então, isso você mantém a tua integridade intestinal, que vai ter um efeito em cascata em outras situações, mas no caso aqui, o que interessa mais é falar que vai ajudar para a serotonina, né? Os alimentos que são basicamente que a gente orienta nesse momento para essa condição: o ovo, o leite e as castanhas.
As castanhas têm, além do triptofano que vai entrar nessa formação, elas também têm o selênio, que é um outro mineral muito importante para a ação de antioxidante, anti-envelhecimento. Quem é que não se preocupa, né, de comer uma coisa que Eu deixa a gente tomo feliz, todo né? dia, eu Eu vou tomo ficar feliz e todo vou dia. demorar e vou demorar para envelhecer. Então a gente Eu tomo já vai selênio juntando todo todo dia. dia. Selena, a gente só pede para tomar cuidado de não comer de pacote como eu faço, que eu nem evito de ter em casa, porque eu sou daquela que vira o saquinho para comer o farelinho que ficou ali da castanha, de tanto que eu adoro. Mas ele tem um grau de toxicidade importante, então a gente tem que dar uma maneirada, não pode se jogar, né, como a Nutri aqui de vez em quando faz. Então, como você vê, ovo, leite, castanha. Não é nada que ninguém tenha acesso, não é nada que ninguém não saiba preparar, mesmo da forma mais simples, e que vai entrar nesse processo aí da serotonina. Ô, Outro hormônio Denise, que e eu os acho muito derivados do leite não entram aí? também tem. Eu falo, quando a gente fala leite, falo do grupo, né? Ah, tá. Todos os derivados, sim. Vou aproveitar a ponte aí que você falou dos derivados e vou falar dos fermentados, tá? Porque os fermentados, Yakult, leite fermentado, quem gosta do kombucha, do kefir, que pode ser de leite ou de água, eles também vão contribuir para a saúde lá da nossa mucosa intestinal. E indiretamente vão ajudar o quê? Numa maior produção de serotonina também. Então não precisa ficar restrito só no alimento fonte, né? Os derivados, as Sim. preparações que os embutem também vão ser efetivas, né? Eu perguntei porque eu, por exemplo, não tomo leite. E eu já ouvi falar que o leite, ele traz pra gente, pro ser humano, né? Porque é o leite de vaca, velhice precoce, entre outras coisas. Daí, veja, se tem resultado um derivado, melhor que seja o derivado, não é? Ou eu tô Derivado. errada? Porque, assim, essa questão do leite, eu vou fazer um parênteses aqui, é muito controverso, né? Ah, o leite é pró-inflamatório, tem a proteína que é a caseína, que gera inflamação. Não tem nenhum estudo conclusivo nesse sentido. Se a pessoa já está inflamada, já está no processo inflamatório, a Tá. gente não vai usar um alimento que possa piorar. Mas para uma pessoa saudável, que não tenha nenhuma Aí não intolerância e traz que nada disso. goste, né? E aí, se a pessoa gosta, não teria por que tirar. Agora, em algumas condições, a gente pede para não consumir. Mas aqui poderia ser o leite normal ou Tá, os derivados também, tá? ótimo. E vamos lá. Em relação à dopamina, que é outro neurotransmissor bastante importante, a gente tem aí alimentos principais. O ovo, novamente, você vê que o ovo está em todas praticamente, né? Os cereais Ótimo, que integrais. eu adoro. Ovo é só o segundo alimento mais completo que tem no mundo. Ele só perde para o leite materno, né? Mas Então você é o também mais tem pessoas completo. que não. É O porque leite leite materno é materno a gente só, não toma a vida inteira, então vamos de ovo. quem dera se a gente pudesse ter aí É, industrializado, né? Mas não é. é o caso. Mas ele é né? O mais nutricionalmente completo. Cereais integrais, que nada mais são do que um arroz integral, um macarrão feito com massa integral, uma farinha integral, uma aveia, que tem um perfil interessante de quantidade de fibra, o brócolis, todo mundo brinca do menininho lá que gostava de brócolis, né? Ah, eu quero brócolis, aquela criança, não sei se existe, tá? Mas o brócolis é um alimento fonte de uma outra substância que é a fenilalanina, que essa sim entra na formação da dopamina. Um outro alimento que é muito significativo para isso, mas já não é tão acessível, já não faz parte tanto assim do hábito do brasileiro, é a alcachofra. A alcachofra ela é importante como fonte aí da fenilalanina e volta a fazer a ponte, fonte de nutrientes para as bactérias que moram no nosso intestino. Intestino feliz, a gente está feliz também, tá? É, é, é Você isso lembra daquela mesmo. expressão que você estava enfesada? Estava enfesada por quê? Porque não estava indo no banheiro, então estava cheia de fé, né? E aí a É isso expressão surgiu aí. daí, né? É isso aí. Um outro componente que fica muito esquecido aí quando a gente fala na formação de serotonina é a vitamina B5. A vitamina B5 é uma vitamina do complexo B, presente em alimentos como frutas secas, que é um alimento que a gente não tem muito hábito de consumir, mas eu indico muito para duas situações, para quem tem o intestino preso e para quem tem muita vontade de comer doce, mas assim, aquela coisa incontrolável, porque ela é durinha, ela demora para desmanchar, Docinho. né? E aí ela vai liberando aquele docinho de pouquinho em pouquinho e aquilo vai amenizando um pouco a vontade do doce. A Esse truque eu aveia, faço, esse truque eu tá uso. vendo? Você é Eu como uma esperta. passa. Eu uso esse truque. A
passa, damasco, ameixa seca. Hoje tem um leque enorme de frutas desidratadas. Quando a tem. gente fala fruta seca, não é a cristalizada, né? Que aí já tem gente que fala, Sim, opa, vou não, na não, 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 é a sequinha não, é a mesmo. seca. Só uma observação que eu faço com a fruta seca é que como a gente tem uma redução do volume dessa fruta, você perdeu a água, ela ficou menor, mas a Sim, quantidade de frutose, de fibra, tá tá tudo tudo ali. lá. Aí, em vez da gente comer 2 ou 3, a gente come 6, 8, 10, porque o volume é Meio pequenininho. Aí, pacote. essa arte eu não faço, tá? Na fruta seca eu não faço a arte, só faço com a castanha. Então, tomar só cuidado com o volume. Não vai comer meio quilo de uva passa, porque vai ter vitamina B5, aí vai desequilibrar outras coisas, não vai adiantar nada. A aveia é um alimento muito versátil, que você pode usar pura, em cima da comida. Às vezes o paciente fala para mim, não sei onde eu coloco essa aveia. Eu falei, não precisa nem pensar. Monta seu prato, pega uma colher de aveia e coloca ali por cima. Você já está trazendo a B5, está trazendo fibras, está trazendo outros nutrientes que têm um efeito muito legal. Foge um pouco aqui do nosso assunto, mas eu preciso falar. Não, mas é De ótimo, eu tô controle, adorando tudo isso. porque entra no controle de glicemia, impacto da glicose direto no nosso açúcar, então no nosso sangue, você não tem uma produção, um estímulo tão grande da insulina, então você não tem aqueles picos de insulina que fazem com que a gente ganhe gordura no lugar que a gente menos quer, que é na região da barriga. Inferno. Para quem está em controle de colesterol, a aveia é um aliado muito legal, a castanha também é, mas a aveia é um aliado muito legal para a prevenção aí desses picos de insulina. Então você vê que um alimento só. Eu aprendi a comer aveia com Duncan. Sabe aquele Ah, médico que sim, fez aquela sim, dieta? Eu sim, li a dieta dele e ele fala pra gente comer 2 colheres de aveia de manhã. É pouquinho, como você está sim, falando, sim, né? Porque são 2 colheres rasas que você põe em sim. qualquer coisa, até para fazer a panqueca dele. Eu acho uma delícia Perfeito, aquilo. Eu aprendi a perfeito. comer aveia com ele, que eu comia antes, mas não desse jeito. Não era de uma Depois, forma mais. é E o que isso. eu acho legal da aveia, assim, é um alimento barato, tá? Não é uma É, coisa cara, não tem um sabor tão acentuado, então você consegue colocar onde você quer. Eu tenho é, paciente que engrossa a sopa com aveia, porque não vai, em vez de usar maisena, né? Em vez de usar farinha, isso. vamos usar aveia. E aqui em Show. casa, você já viu, casa de Nutri tem aveia em tudo. Elas não Maravilha. estão nem sabendo, estão comendo aveia. Que ótimo. Voltando na B5, um outro alimento que não é também tão usual, mas não é uma coisa difícil da gente encontrar, é o germe de trigo. O germe de trigo em casa de produto natural, zona cerealista, a gente encontra uma quantidade pequena também, uma colher de chá que você consuma por dia, você já tem uma oferta interessante dessa vitamina B5, tão importante para a formação da nossa super aliada, que é a serotonina. O outro hormônio que você falou, que é a oxitocina, ela é um hormônio muito importante para quando a gente está amamentando, ela que faz o leite descer, tem as mulheres que têm dificuldade na amamentação, é até orientado pingar um pouquinho de, né, gotinhas de oxitocina no nariz, um pouquinho antes do horário da amamentação, para ajudar, a gente fala, para o leite descer, né? É, E a pá. mulher não ter tanta dificuldade de amamentar. Ela é o hormônio que a gente fala que está envolvido com afetividade, com contato, né, com amor, com a empatia. Só que é um hormônio que não tem um alimento específico que estimule a produção. Então é mais assim realmente nas relações bacanas. A gente está agora nessa situação, todo mundo preso em casa, né? Então tem hora que você fala, gente, eu não quero ver meu filho, eu não quero mais ver o marido, queria ver outras pessoas. Ai, Mas a a gente gente tá vivendo um queria, Big Brother, pelo amor de não Deus. é? Sem prêmio no final, né? Que é pior. Pior que não vai ter prêmio no final, isso que me deixa Ai, triste. Deus. Mas a ocitocina, ela tem vamos colocar assim, essa produção através das relações afetivas. Então, eu sei que nessas apresentações da quarentena solidária, está sendo falado muito de preservar as emoções, as relações, né, cuidar de si, mas o cuidar do outro também traz uma coisa de amor, uma coisa de felicidade, Perfeito. de satisfação, né? Então você leva o amor para o outro, você já está ajudando ele a ter ocitocina e você também vai ter, porque você está. Vamos cuidar das pessoas que a gente ama nesse momento, né? Sim, fantástico, é isso aí. Eu tô adorando Agora, essas dicas. não é? Uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu queria aproveitar aqui a deixa, é
para não ficar aquela impressão de que tem que ser uma coisa difícil, uma coisa cara, uma coisa que você precisa fazer uma compra completamente diferente. A gente está pedindo para evitar de ir no mercado, né? Eu dou a dica de fazer a lista de compras. Então, todos esses alimentos que a gente comentou aqui, a fruta seca, a aveia, o leite, o ovo, que já faz parte de uma alimentação normal, Sim. inclui na listinha, né? Para quando você chegar no mercado, você não ficar perdido e não comprar por impulso. E não, acabar não comprando alimentos que são mais fáceis de preparar, mas são cheios de agrotóxicos, de um monte de produto químico que a gente não sabe nem falar o nome. É, Né? Você lê a lista lá, precisa de um tradutor para entender aquilo. Né? é. Procura não trazer isso para casa. Isso vai te dar uma sensação legal na hora que você come, mas você vai estragando tudo isso que a gente conversou até agora, né? Vai Sim. inflamando o teu intestino, não vai trazendo os nutrientes para os teus hormônios do bem. Então, pensa um pouco na lista. É interessante a gente falar, eu vou comprar aveia, mas na hora de ir no mercado não colocar na lista, né? Sim. E uma dica que eu dou é a alimentação da nossa avó. Sabe aquela brincadeira? Se a sua avó não soubesse o que era isso, não compra. Então, vamos comprar coisa que a gente reconhece como alimento, né? Então, é comida de verdade. É Sim. proteína de boa qualidade, não precisa ser a carne mais cara que tem no mundo, mas uma carne normal, não uma carne embutida, né? É. Fruta, verdura, legumes. Eu vou falar uma coisa aqui super batida. O prato colorido. Né? Quem que já não ouviu falar que o prato tem que ser colorido, né? Então é É. uma coisa muito fácil, você colocar uma fruta amarela num horário, você colocar uma fruta mais verdinha num outro horário. Hoje eu faço uma saladinha com um legume mais amarelo, no outro horário eu coloco um legume mais vermelho. Vocês não têm ideia do quanto isso vai trazer de benefício para a saúde. Não Porque para a gente só ficar mais as feliz. cores estão As cores, relacionadas aos nutrientes, não é? Se você sim, sim, diversifica, você tem a diversificação dos nutrientes, certo? exatamente. Você É uma sabe que coisa teve uma muito simples que mulher, as pessoas deixam. uma certa vez uma mulher, uma médica falou assim para mim, eu achei muito interessante, que é isso que você está falando. Ela disse assim, a gente tem de comer a comida que Deus deu. Exato, que vem, Eu achei tão interessante essa fala, porque ela é tão sábia, né? Ela é muito Uhum, sábia, que tem a ver com o prato colorido, que tem a ver com a comida da avó, que tem a ver com sim, as comidas mais saudáveis, que não tem tanta química. É a comida sim, que Deus deu. Eu achei exato. É muito sensacional, lindo, muito. né? Isso é uma coisa tão mais prática, mais fácil. Já tá É, ali, né? E é, você, assim, Lu, eu vou até pedir uma permissão só para fazer um outro adendo aqui que eu acho que é passa. muito legal. Essa está sendo resgatado muito uma conduta, é uma linha de trabalho aí de alimentação viva, tal. E se trabalha muito nisso, não é assim especificamente a minha área, mas é que eu acho tão bacana porque envolve a comunidade. Então eles trabalham muito no sentido de estimular a comunidade a comprar aquilo que é produzido pelo produtor local. Para quê? Ah, Para você estimular sim, aquele, né? Para você tirar o atravessador, você sustentar a tua região. Então, eu sim, trabalho assim, o que é do Amazonas, a gente vai, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, vou atender um paciente aqui de São Paulo, eu não vou orientar ele a comer uma fruta que está lá no Amazonas porque está na moda. Eu vou fazer certo. com que ele coma, é a mesma coisa da quinoa com o feijão branco, né? O feijão branco é nosso, a quinoa não é. Os dois são bastante semelhantes. Para que eu vou passar para o paciente usar a quinoa, que é mais caro, que às vezes ele nem encontra, não sabe nem usar, né? Mas às vezes não sabe nem como preparar. É, Se o feijão branco tem o mesmo perfil e está aqui do meu lado. E a e gente tem essas que coisas a pensar, gente não sabe. Eu não sabia que eles eram é, equivalentes, por exemplo. são equivalentes. E nessa situação que a gente está vivendo agora, logo, logo vai passar, a gente tem que pensar também na economia da nossa região, do nosso colega do lado, né? Sim, Então, eu faço essa observação dessa alimentação viva, dessa alimentação natural, porque eu acredito muito nisso, de você fazer o paciente, né, orientar o paciente, a pessoa, quem você está conversando, a comprar. Não é aquela questão do mercadinho do lado da sua casa, no sacolão do lado da sua casa, na feira do seu bairro, expandir isso para os alimentos que são produzidos na nossa região. A gente é do Sudeste, vamos trabalhar com os alimentos da nossa região. Isso tem um impacto na economia, e aí tudo gira, né? tem. Tá Porque, todo além de mundo tudo, não trabalhando, é só a questão dos alimentos, é que focando os alimentos, especialmente os mais saudáveis, isso que se valoriza. Mas o que ela fala agora aqui tem a ver com toda a situação atual e com sim, todo tipo de produto.
Para que Sim, você vai até a outra cidade ou até o outro bairro, se no seu bairro você já tem aquele sim, determinado produto de que você precisa sim, consumir ali? Porque, em sim, verdade, é como a gente falou, a gente está sentindo falta de pessoas porque nós vivemos a partir das pessoas, né? E a sim, gente não se dá conta, mas é uma grande verdade. Então, a falta que sim. as pessoas fazem na nossa vida em todos os sentidos, desde um toque, não é? Uhum. Até mesmo essa questão de você cuidar do outro, como a Denise falou, né? E incluindo as pessoas da sua família. Então, todas as pessoas fazem falta. Eu costumo dizer, até aquelas que a gente não vê, né? É Porque, verdade, é porque que verdade. nem a gente em casa, a gente tem uma mulher que vem entregar o ovo, porque a gente confia no ovo que ela traz, não é? Não é como comprar o ovo no Aham. supermercado, que às vezes você compra já está passando, já está passado, mas ela traz para a gente fresquinho. Então, ela traz em casa. Por causa da pandemia, ela não pôde mais trazer. Então, ela me faz falta, entende? Acredito. Faz Aham. falta. O D, a gente falou da endorfina? Não, a gente ficou por último. A Vamos lá. endorfina é um outro neurotransmissor, hormônio, né, da felicidade, e o impacto maior na produção da endorfina é o exercício físico. Então, a gente fecha o ciclo, né, dentro de todo o contexto que Isso você aí. colocou. Ficou por último para poder fazer essa Não, amarração aí. maravilha. A endorfina não vai ter alimentos tão específicos para a sua produção como esses que a gente já comentou. Mas o exercício, sim. E quando a gente fala de exercício, você já falou bastante sobre isso, mas eu vou reforçar para a pessoa ver que não precisa pagar uma academia ou então ter a roupa, né? Porque eu escuto muito isso no consultório. Ah, eu não vou na academia porque é caro, eu não vou na academia porque não tenho roupa. Faz em casa. Não gosto de fazer nada de abdominal. Vou contar um segredo aqui: abdominal eu não faço nem se você me pagar. Eu faço qualquer coisa, as abdominal eu detesto, mas as endorfinas são produzidas pelo exercício. E para ser mais legal ainda, a efetividade de tudo isso, tem que ser uma coisa que você gosta. Então, vai fazer o exercício que você curta. Você curte dançar? Vai dançar. Você curte andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Acha que eu vou passear com o cachorro? O que quiser. Mas um exercício de uma certa frequência, né? Não é Frequência. assim, 5 minutos hoje, 10 minutos no mês que vem, não vai acontecer nada. Mas atividades prazerosas e principalmente o exercício são os mais efetivos para a produção aí das endorfinas. E eu Sim. vou fazer mais uma observação que a Lu vai ficar brava. Passa. Vou não, pode fazer. Você comentou da angústia, da depressão, a gente vê isso de uma maneira bem acentuada, pessoas, né, pacientes que já estavam em tratamento, tendo uma piora aí de quadro, e eu uso muito esses alimentos e essas coisas que a gente conversou aqui como aliados para esses pacientes, para essas pessoas, para não chegarem a ter uma piora do quadro e para não sair da angústia e entrar para uma depressão. A gente pensa que não tem impacto É, importante, a gente pensa que é é. bobeira, mas não é. Existem vários já estudos, artigos, Sim. querendo, assim, associando, na verdade, até, é claro que de casos mais leves, mas de pacientes que conseguiram se libertar dos antidepressivos medicamentosos através de uma reformulação aí no estilo de vida. Então, não é como se fosse uma cura, né? Ele vai Mas sair é do uma remédio que cura. ele teria que, né? Teria que É tomar uma aquela cura. medicação a vida inteira e ele foi para o exercício, foi para uma alimentação bacana, foi para atividades prazerosas, conseguiu se libertar de medicação, que tem um monte de efeito colateral, né? Medicação Mas eu ia antidepressiva é falar, às vezes a complicado. gente pensa assim, ah, vou tomar um remédio e vou sarar. Os remédios, chamados assim, né, eles trazem uma cura relativa. Sim, Todos, sem exceção. Ele vai tratar uma coisa e, com sim. certeza, ele vai trazer um Vai efeito estragar colateral outra. qualquer. Sim, Então, sim, o ideal é nós nos alimentarmos de coisas boas. Não sim. só do alimento, é tudo que você põe, por isso que eu falo do de dentro e do de fora. Tudo que Uhum, você ingere, tudo que está dentro de você tem de ser de boa qualidade, não é? Associando a parte física. Porque sim, o resto, o que é lixo, o que não interessa e o que é para fora, é problema do que está fora. Agora, dentro de exatamente. você é o tratamento que você dá para você a sua vida toda. Achei Sim, perfeita a colocação, porque, como eu disse, é essa associação, né, de informações e de comportamentos que vão levar a um comportamento maior, que é o comportamento da vida com bem-estar.
que é aquela vida saudável. E as pessoas escutam a gente falando de vida saudável, ou a gente escuta muita gente falando de vida saudável, e a gente pensa assim, mas aí tem que ser aquela mulher da propaganda. Não. A mulher ou o homem da propaganda são aqueles que, sem trabalhar, têm dinheiro. Muito diferente da realidade. Esse é o cara da propaganda, né? Que a gente fala que é da Doriana, que é da propaganda Doriana, né? Porque a margarina que deixa tudo a família feliz, sorridente, ninguém sofre, né? Aquele filme americano da década de 60, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de saúde mesmo, física e mental. Então, a saúde física e mental, elas não dependem tanto do dinheiro. Ao contrário, quanto menos dinheiro, não é? Seria menos exagero, portanto, uma vida mais equilibrada. Por isso que a gente escuta tanto as pessoas dizendo também, o que é menos é mais. Porque quanto menos exagero, quanto mais simples a gente carrega a vida, pensando, comendo e agindo, mais simples ela se torna e mais saudável você fica. Então, é essa linha de raciocínio, por isso que eu falei, a Denise vai fechar um ciclo muito importante para nós aqui, que é justamente essa questão de a gente entender que o tratamento começa aqui. Você tem que mudar os seus pensamentos. Você mudou seus pensamentos, você já começa uma grande parte da mudança, não é? De que todos nós precisamos, não é só a pessoa que nos ouve. A gente precisa, porque a gente precisa pôr em prática. Aliás, a Denise está aqui falando, porque eu não faço abdominal. Olha, com ela, porque ela não parece ter 50 anos não, tá? Eu já debei a sua idade, inclusive. É a mesma que a sua, tem um pouquinho de 16, tá? É só para vocês entenderem, porque ela falou, eu não faço abdominal, porque ela pode falar isso. Mas é assim que funciona. E ela faz exercício, assim como eu faço exercício. Aliás, a gente sai muito para caminhar, não é? Justamente por isso, porque sem o exercício físico a gente não vive. E é, de fato, ele o maior propulsor da endorfina, que faz também você manter o pensamento alerta e alerta no comportamento, na maneira de pensar, como também no comportamento na hora de comer. Então, tudo isso vai fazer uma grande diferença. Então, daqui para frente, o lema é: quanto menos, não é? A gente faz, quanto menos, não é? Mais a gente fica saudável. Tá certo? É isso aí, Lu. Denise, foi um prazer falar com você. Eu adorei, eu não queria nem encerrar, queria continuar falando. Ai, não é? A gente se empolga, eu sabia que a gente ia se empolgar. Não tem nada, não, a gente faz outra depois, tá bom? Porque de verdade, essa parte de alimentação, depois, nos últimos anos aqui, não é, que eu tenho vivido, eu tenho me destinado muito a procurar saber sobre os alimentos, como me alimentar melhor, ver quantidade, porque a quantidade também faz muita diferença. Sim. Né? Eu acho que a Denise falou tudo, foi um pacote tão completo, não é? Porque é bem isso, é o que e quanto. Para alimentação, eu acho que essa é a parte mais importante. E é isso, gente. Vamos comer o que Deus deu, que a gente vai ficar mais feliz. Isso mesmo. Tá certo? Prazer, Dê. Beijo, Lu. Vê mais. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vocês também agradecem, né? Foi ótimo. Beijo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.